Hoje o texto que a gente vai ler e refletir um pouquinho é Provérbios 29. Você gosta? Provérbios 29 trata algumas questões como a repreensão, como você trata, como você lida com repreensões. Se alguém te repreende, você fica carrancudo, fecha a cara, não quer mais papo. É a sua opinião e acabou. Ou você aceita, entende que aquilo é pro seu bem, depende também, né? Tem muita gente que vem falar com a gente de um jeito que a gente percebe que não é uma simples repreensão. Tem pessoas que já querem partir pra briga e nós vamos falar disso também. Mas antes, vai lá, curte o vídeo. Eu espero. Rapidinho. Compartilhe também com seus amigos. E se inscreve no canal, se caso você ainda não for inscrito, tá bom? Vamos espalhar a palavra de Deus aí pelo público do ASMR também. Esse público tão querido. Então eu vou ler capítulo 29 de Provérbios, a minha Bíblia. É a versão NVI. Diz assim: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Se o sábio for a tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se.
feliz quem obedece à lei. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagirá bem. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Posto sob juramento, não ousa testemunhar. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Quanta coisa em Provérbios a gente encontra. Muito, né? Muitos conselhos. E para quem diz que a Bíblia é um livro ultrapassado, não sabe do que está falando. Conselhos tão atuais. Mas eu quero então falar aqui hoje sobre alguns versículos deste capítulo que me chamaram mais atenção. Primeiro é o versículo 1. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Eu separei duas outras versões desse versículo. Eu gosto muito de comparar versões e é bom pra gente entender melhor, né, o contexto. De repente a gente vai ler e na nossa leitura, se a gente fizer uma mudança de vírgula em algum ponto, já muda o sentido. Então vamos prestar bem atenção aqui, até mesmo nas vírgulas, pra gente entender certinho. Na Nova Tradução Linguagem de hoje, esse versículo tá assim: quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Na versão Almeida, revista e atualizada, diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Uau! O que é uma pessoa que endurece a cerviz? Uma pessoa que fecha a cara.
não fez. Ele não recusou a repreensão. E a gente sabe que Davi é um grande exemplo para nós, porque Deus reconheceu toda essa humildade de Davi. Davi tinha essa humildade no coração de reconhecer quando ele estava errado. Ele rasgava suas vestes, ele se humilhava diante de Deus. Nós precisamos aprender com Davi, porque a repreensão ela tem um grande valor na nossa vida. Às vezes a gente não enxerga quando precisamos fazer algo diferente. A gente acha que a gente tá certo. A gente tem as nossas próprias regras muitas vezes. Mas Deus não tem isso pra nós. Deus quer que a gente haja com humildade. Outro ponto que eu quero trazer aqui é justamente algo que é totalmente o contrário dessa humildade que eu acabei de falar. Uma pessoa irada, uma pessoa, a Bíblia fala do iracundo. Iracundo é uma pessoa que se ira facilmente, ela se irrita facilmente. Então, eu separei aqui os versículos 9 e 11. Se o sábio for a tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Além dele se enfurecer, ele ainda vai zombar. Enfim, o versículo 11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. E olha que interessante. Na versão Almeida Revista e Atualizada fala assim: se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolarize, quer se ria, não haverá fim. Não haverá fim. Encolarizar é ficar bravo, se irritar. Um homem colérico, já ouviu falar dos temperamentos? Um colérico que não tem domínio. Ninguém gosta de ficar perto. Mas isso é outra história. E se você quiser, eu posso trazer um assunto sobre isso, sobre os temperamentos. Se quiser, coloca aí nos comentários. Eu vou ver o nível de interesse de vocês. Se quiser, a gente pode fazer algo nesse sentido. Mas foi o que eu disse. Além dele ficar irado, ele ainda vai zombar. E não vai ter fim. Não vai ter fim. Ele vai querer sempre mais e mais. Ele vai querer estar certo, ele vai querer ter razão. E ali ele, sabe, já viu gente assim? É extremamente desgastante conviver com pessoas assim. Tem uma frase que até esses dias eu comentei, algo que eu passei, no dia. Eu comentei lá no meu Instagram sobre a gente enfrentar a situação com pessoas assim, exatamente desse jeito, que pra tudo se ira facilmente. Eu tenho uma filosofia de vida que eu aprendi a duras penas, vamos dizer assim. Você quer ter razão ou quer ser feliz? Já te
desse jeito? Será que é realmente prudente naquele momento, no momento que você está passando? Ou será que você consegue se controlar? Em Provérbios 15:18 fala que o homem iracundo suscita contendas, ele promove contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Não briga, uma luta. Interessante. Uma das coisas que existe lá naquele texto sobre o fruto do Espírito é o domínio próprio. E no versículo 11 ele fala sobre isso. O sábio domina-se. O sábio domina-se. O sábio procura a presença de Deus. O sábio procura a vida de Deus nele. Ele deseja, ele pede e ele encontra. Porque Deus dá. Deus derrama sobre a pessoa que busca, a pessoa que deseja uma vida parecida com a vida de Jesus. É isso que a Bíblia nos ensina. Sede meus imitadores. Paulo disse isso. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se a gente conseguir imitar Paulo, já tá bom. E Paulo, ele era um homem brigão. Ele era do rebuliço. Mas Deus mudou a vida dele. Então se você é assim, Deus pode te mudar. Deus pode mudar a tua vida. No versículo 22, ele ainda fala: o homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos erros. Claro que a gente sabe quem é a pessoa que tem um gênio violento, que parte pra briga com pouca coisa, simplesmente quer resolver as coisas no tapa. A gente sabe que pessoas assim cometem muitos pecados porque um abismo chama outro abismo. Começa com uma briga, dali a pouco tá se envolvendo em coisa pior. Um abismo chama outro abismo. Cuidado. Deus pode mudar a nossa vida em diversos aspectos. Nesse texto, nessa reflexão de hoje que eu trouxe, nesses versículos que eu separei, eu peço a Deus que mude quanto ao orgulho que muitas vezes nós sentimos, de acharmos que a gente está certo em tudo, mas nós não estamos. Não temos sempre a razão, mas precisamos de humildade para entender que Deus, Ele é demais. Deus é tremendo. E se Ele tem levantado pessoas para nos repreender, a Bíblia diz que Deus, Ele corrige a quem Ele ama. Ele ama você. Se existe uma correção na tua vida, é porque Ele te ama. É porque Ele quer te ver diferente. Ele quer ver você acertando mais e errando menos. Pensa nisso. Ele quer ver a gente dominando mais nossos sentimentos, nossas raivinhas, menos irado, com domínio próprio, bem alinhado com a vontade dele. Entende? Somos pessoas que carregam a presença de Deus. Somos a habitação de Deus. E, portanto, nós precisamos honrar essa presença de Deus que habita em nós. Amém?
conhecida e reconhecida na nossa vida, através de nós. Usa-nos, Deus. Usa cada um de nós em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai. Obrigada, Deus. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz. Deus te abençoe. Olá, tudo bem com você? Espero que esteja bem. Hoje o texto que a gente vai ler e refletir um pouquinho é Provérbios 29. Você gosta? Provérbios 29 trata algumas questões como a repreensão, como você trata, como você lida com repreensões. Se alguém te repreende, você fica carrancudo, fecha a cara, não quer mais papo. É a sua opinião e acabou. Ou você aceita, entende que aquilo é pro seu bem, depende também, né? Tem muita gente que vem falar com a gente de um jeito que a gente percebe que não é uma simples repreensão. Tem pessoas que já querem partir pra briga, e nós vamos falar disso também. Mas antes, vai lá, curte o vídeo. Eu espero. Rapidinho, vai lá. Compartilha também com seus amigos. E se inscreve no canal, se caso você ainda não for inscrito. Vamos espalhar a palavra de Deus aí pelo público do ASMR também. Esse público tão querido. Então eu vou ler capítulo 29 de Provérbios, a minha Bíblia. É a versão NVI. Diz assim: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar.
ouvidos a mentiras. Todos os seus oficiais são ímpios. O pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor dá vista a ambos. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline seu filho, e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagirá bem. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Posto sob juramento, não ousa testemunhar. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Quanta coisa em Provérbios a gente encontra. Muito, né? Muitos conselhos. E para quem diz que a Bíblia é um livro ultrapassado, não sabe do que está falando. Conselhos tão atuais. Mas eu quero então falar aqui hoje sobre alguns versículos deste capítulo que me chamaram mais atenção. Primeiro é o versículo 1, que insiste no erro depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Eu separei duas outras versões desse versículo. Eu gosto muito de comparar versões e é bom pra gente entender melhor, né, o contexto. De repente a gente vai ler e na nossa leitura, se a gente fizer uma mudança de vírgula em algum ponto, já muda o sentido. Então vamos prestar bem atenção aqui, até mesmo nas vírgulas, pra gente entender certinho. Na Nova Tradução Linguagem de Hoje, esse versículo tá assim: quem é repreendido muitas vezes e teima em não
corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Na versão Almeida, revista e atualizada, diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Uau! O que é uma pessoa que endurece a cerviz? Uma pessoa que fecha a cara, que fica ali carrancudo, que não gosta de ser repreendido. Mas aqui ele não tá falando de uma única vez, ele tá falando de muitas vezes, de repetidas vezes. Nós não somos perfeitos, estamos sujeitos a erros. Mas quando somos alertados quanto a algo que a gente fez ou tem feito, nós precisamos ser humildes o suficiente para não cair nessa aqui, ó. Ser repreendido muitas vezes e não aceitar a correção, porque o fim disso não é legal. Olha só, será quebrantado de repente sem que haja cura. Imagine você ser ali destruído diante de alguém ou diante de alguma situação e já era pra você. Eu fico pensando se Davi, depois que ele cometeu aquele pecado de ter mandado matar ali, né, o esposo de Betseba, ele foi repreendido pelo profeta Natan. Imagine você comigo. Davi sendo o rei, ele poderia ter falado pro profeta: olha, não aceito isso aí não, o que eu fiz tá certo, e é isso aí. Não volto aqui mais não pra falar disso. Ele poderia ter feito, mas ele não fez. Ele não recusou a repreensão. E a gente sabe que Davi é um grande exemplo para nós, porque Deus reconheceu toda essa humildade de Davi. Davi tinha essa humildade no coração de reconhecer quando ele estava errado. Ele rasgava suas vestes, ele se humilhava diante de Deus. Nós precisamos aprender com Davi, porque a repreensão, ela tem um grande valor na nossa vida. Às vezes a gente não enxerga quando precisamos fazer algo diferente. A gente acha que a gente tá certo. A gente tem as nossas próprias regras muitas vezes. Mas Deus não tem isso pra nós. Deus quer que a gente haja com humildade. Outro ponto que eu quero trazer aqui é justamente algo que é totalmente o contrário dessa humildade que eu acabei de falar. Uma pessoa irada, uma pessoa
revista e atualizada fala assim: se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolarize, quer se ria, não haverá fim, não haverá fim. Encolarizar é ficar bravo, se irritar. O homem colérico, já ouviu falar dos temperamentos? Um colérico que não tem domínio, ninguém gosta de ficar perto. Mas isso é outra história. E se você quiser, eu posso trazer um assunto sobre isso, sobre os temperamentos. Se quiser, coloca aí nos comentários. Eu vou ver o nível de interesse de vocês. Se quiser, a gente pode fazer algo nesse sentido. Mas foi o que eu disse. Além dele ficar irado, ele ainda vai zombar. E não vai ter fim. Não vai ter fim. Ele vai querer sempre mais e mais. Ele vai querer estar certo, ele vai querer ter razão. E ali ele, sabe, já viu gente assim? É extremamente desgastante conviver com pessoas assim. E tem uma frase que até esses dias eu comentei, algo que eu passei, né, no dia. E eu comentei lá no meu Instagram sobre a gente enfrentar a situação com pessoas assim, exatamente desse jeito, que pra tudo se ira facilmente. Eu tenho uma filosofia de vida que eu aprendi a duras penas, vamos dizer assim. Você quer ter razão ou quer ser feliz? Já te falaram essa frase? Você quer ter razão ou quer ser feliz? Será que é realmente necessário você ficar irado desse jeito? Será que é realmente prudente naquele momento, no momento que você está passando? Ou será que você consegue se controlar? Em Provérbios 15:18 fala que o homem iracundo suscita contendas, ele promove contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Não briga, uma luta. Interessante. Uma das coisas que existe lá naquele texto sobre o fruto do Espírito é o domínio próprio. E no versículo 11 ele fala sobre isso. O sábio domina-se. O sábio domina-se. O sábio procura a presença de Deus. O sábio procura a vida de Deus nele. Ele deseja, ele pede e ele encontra. Porque Deus dá. Deus derrama sobre a pessoa que busca, a pessoa que deseja uma vida
Nós precisamos de humildade para entender que Deus, Ele é demais. Deus é tremendo. E se Ele tem levantado pessoas para nos repreender, a Bíblia diz que Deus, Ele corrige a quem Ele ama. Ele ama você. Se existe uma correção na tua vida, é porque Ele te ama. É porque Ele quer te ver diferente. Ele quer ver você acertando mais e errando menos. Pensa nisso. Ele quer ver a gente dominando mais nossos sentimentos, nossas raivinhas, menos irado, com domínio próprio, bem alinhado com a vontade dele. Entende? Somos pessoas que carregam a presença de Deus. Somos a habitação de Deus. E, portanto, nós precisamos honrar essa presença de Deus que habita em nós. Amém? Peça humildade a Deus. Peça um espírito